Bom dia, bom dia, bom dia. Vou falar mais uma vez aqui sobre o budismo Nichiren, budismo da qual eu sigo há mais de 10 anos. Hoje eu vou falar sobre o que é, né, esse budismo. Bom, esse budismo nada mais é do que uma filosofia de vida baseada na simultaneidade de causa e efeito. Esse budismo ele começou lá na Índia, com Sakyamuni, o Buda original dos primeiros dias da lei, onde ele atingiu a iluminação ao descobrir que a lei que permeia o universo, ou seja, essa lei de causa e efeito, ela também permeia a nossa vida. E diante disso, então, ele atinge a iluminação, o estado de Buda. Depois, o budismo ele migra para a China e nós temos então Tiantai, o Buda original dos médios dias da lei. Tiantai então prova, vamos colocar assim de forma didática, esse estado de Buda que existe dentro da gente, quando ele cria o princípio Ichinen Sanzen, 3.000 mundos num único momento da vida. Então, essa teoria prova esse estado de Buda. Os 3.000 mundos consistem nas 3.000 possibilidades que existem na nossa vida. Então, se a pessoa que está aí passando por um momento desafiador acha que por causa disso já está se sentindo derrotada, a vida já perdeu o sentido, segundo essa teoria de Tiantai, ainda existe 2.999 possibilidades dela transformar essa situação que ela está passando. Então isso é muito interessante, é um princípio muito profundo, porém é um princípio que capacita a nossa esperança de que um dia eu vou mudar isso. Porque se eu estou com essa possibilidade X na minha vida, que está problemática, que está desafiadora, eu ainda tenho 2.999 possibilidades de transformá-la. Então, é só eu seguir em frente, com muita perseverança, com muita dedicação e muita disciplina. Acho que essas 3 palavras aí resumem esse budismo, budismo Nichiren. Então vamos lá, seguindo. E então esse budismo ele chega no Japão, através de Nichiren Daishonin, daí o nome, budismo Nichiren. Nichiren foi um jovem que desde o início da sua adolescência, ele se dedicou ao sacerdócio. Sacerdócio no século XIII na sociedade japonesa é a pessoa que se dedica a estudar profundamente todos os sutras. Sutras são as orientações para que a pessoa atinja a iluminação. E o Sutra do Lótus é o mais completo de todos os sutras. Então Nichiren, através de seu mestre, Dengyo, ele se torna então o Buda original dos últimos dias da lei. Eu vou me ater aqui um pouco a esses últimos dias da lei. Os últimos dias da lei são caracterizados como uma era maléfica, onde esse ensino do budismo, da iluminação, ou seja, da pessoa conquistar a sua felicidade, ele praticamente desapareceu. E aí o Nichiren Daishonin, ele resgata esse budismo, ele revela outra vez essa lei que está intrínseca dentro de todas as pessoas, que é a lei do Nam-myoho Renge-kyo. Então, por isso que ele é considerado o budismo, o Buda original dos últimos dias da lei. Porque nos últimos dias da lei, o próprio Sakyamuni já havia profetizado que o budismo iria desaparecer devido à dificuldade que é da sua compreensão. Porém, Nichiren se propõe a estudá-lo com afinco e descobre
essa lei de Nam-myoho Renge-kyo, essa lei de causa e efeito, que está dentro de todas as pessoas. E aí ele começa os seus estudos, né? E aí no dia 28 de abril de 1253, ele recita pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo, né? A nossa oração principal, o Daimoku. E aí Nichiren então começa a sofrer diversas perseguições. Por quê? Porque ele começa a propagar esse budismo para todas as pessoas da sociedade japonesa, né, que estava passando por a era maléfica, como nós estamos passando, né, onde as coisas estão todas investidas. As coisas, principalmente nessa época nossa, elas têm preço e estão perdendo os valores. Então é preciso resgatar isso, né? Colocar tudo no seu devido lugar. Qual que é? É a minha felicidade absoluta. O que é felicidade absoluta? É uma condição de vida que eu conquisto, que nada me abala. Nada, absolutamente nada me abala. E como que eu conquisto essa felicidade absoluta? Através da revolução humana, que é essa transformação do meu interior. E essa transformação do meu interior irá transformar o meio ambiente em que eu me encontro, né? Esse é um dos princípios do budismo Nichiren Daishonin. Eixo Fune, a unicidade da vida com a unicidade do meio ambiente em que eu me encontro. Isso é muito importante, entender esse princípio, ou seja, de novo, a causa. Eu quero transformar meu interior, o efeito. Quando eu consigo a revolução humana, eu também transformo simultaneamente o ambiente em que eu estou inserido. Mas seguindo. E aí então, Nichiren Daishonin, né, por sofrer, né, várias perseguições, ele é condenado a decapitação, ou seja, estão querendo tirar a vida dele. E aí então tem, né, essa passagem na vida dele, a perseguição de Takusonokuchi, né? Então é nesse evento, né, que tentam matar Nichiren Daishonin pela decapitação, é que ele descobre, né, um outro princípio budista que também serve para todas as pessoas, o Roshaku Kenpo. Sair do transitório e revelar o verdadeiro. Que verdadeiro é esse? O verdadeiro eu, o eu puro, né? Então ele revelou lá nessa praia de Takusonokuchi, depois desse evento que teve, onde ele foi salvo de forma mística por uma luz incandescente, que é um cometa que passou na hora. Então todo mundo ficou assustado porque o cometa passou de forma rasante, né, iluminou aquela praia, e a pessoa que ia decapitar ele ficou com medo e fugiu em desespero, com medo da luz, né, que era o cometa. E aí então Nichiren teve a prova real de que esse budismo transforma a vida de qualquer pessoa, ou seja, Roshaku Kenpo sai do transitório e revela o verdadeiro eu, que eu, o Buda original dos últimos dias da lei. Como os dirigentes da época, né, os senhores feudais da época não conseguiram assassinar Nichiren Daishonin e exilaram ele na ilha de Sado. Nas condições adversas, no inverno rigoroso. E aí Nichiren, durante esse exílio, ele escreveu suas principais obras, Abertura dos Olhos, né, onde ele tenta entender por que ele chegou naquela condição, por que ele foi exilado, por que ele está naquela condição, se a única coisa que ele fazia era tentar ensinar as pessoas a serem felizes, a atingir a iluminação. Por que aconteceu isso com ele? Que é aquela visão que a gente tem. Se eu estou fazendo bem, por que só o mal acontece comigo? É justamente por causa disso. Quando eu determino a ajudar as outras pessoas, a levar esse budismo para as outras pessoas, enfim, a tentar transformar o meu ambiente e tudo que está ao meu redor, o mal manifesta. É simultâneo isso aí.
Por que ocorre essa manifestação maléfica na vida da gente? É para testar a nossa fé, é para testar o quão eu quero isso, o quão eu desejo transformar meu interior. É para isso. Esses são os obstáculos que a gente fala. Os 3 obstáculos e as 4 maldades, outro princípio budista. Né? Os obstáculos, os 3 obstáculos são as coisas que impedem a gente no externo. E as 4 maldades é coisas que é inerente a nós, está dentro da gente. O medo, a ira, a estupidez e a avareza. Né? A ira, esse ódio que nós temos, essa revolta que nós temos, porque nós estamos nessa condição. A estupidez são as nossas ações maléficas que a gente comete sem perceber. O medo é o medo de avançar, é o medo dessa mudança. E a avareza é a indiferença, né? Essa coisa avarenta, a gente não liga para as outras pessoas, só pensa na gente mesmo, esse egoísmo propriamente dito. Então, essas 4 maldades que estão dentro de mim e os 3 obstáculos que estão no externo, né, que vai dar impedimento, seja, né, no mundo externo aí que nós temos, né? Então, familiares que não praticam o budismo, sem querer, né, fica falando, que esse budismo seu, que essa religião que você segue, né? Então, os familiares, né, a questão da nossa vida, e, enfim, nós mesmos, né, quando a gente não tem, né, ânimo para praticar, seja através de preguiça, seja através de desânimo, enfim. Isso aí são os obstáculos que impedem a gente de avançar na prática. Mas seguindo. Então Nichiren, né, lá exilado, ele teve a percepção, a abertura dos olhos. O que vem a dizer, em linhas gerais, essa abertura dos olhos de Nichiren? É quando a gente abre nossos olhos para o nosso interior e vê tudo que existe lá dentro. Nosso lado luz e nosso lado sombra, né? Então, a abertura dos olhos é isso. E aí a gente então consegue revelar o nosso verdadeiro eu, o eu puro, né? Então, é por isso que dá a abertura dos olhos. É o primeiro passo para o avanço significativo na nossa fé, na nossa vida. É quando a gente abre os olhos para o nosso interior. E aí então ele detectou o karma dele. Com a abertura dos olhos ele pôde espiar o karma dele. Todos nós temos nossos karmas, né? E em momentos da nossa vida esse karma manifesta. E aí cabe a nós aceitar esse karma e transformar esse karma. Porque karma no sânscrito significa ação, né? Então aconteceu uma coisa desagradável na minha vida, o karma. O que eu tenho que fazer? Agir para transformar. Por isso que karma é sentido de ação. Eu tenho que agir para transformar esse karma. E ao aceitar esse karma e começar a agir para transformar, eu amenizo esse karma, né? Vou dar um exemplo do que vem a ser isso. A pessoa está passando por um problema de saúde, uma doença grave, se instalou. Esse é o karma, manifestou na vida dela, o karma da doença. Então a pessoa tem consciência dessa doença e ela começa a agir para transformar essa doença, né? Procura tratamento, começa a se cuidar, etc, etc. Essa é a ação que ela faz, a causa. E no processo dessa busca pela recuperação da sua saúde, ela ameniza esse karma, né? Em vez de ela entrar num desespero, eu tô doente, eu vou morrer, não sei o quê. Isso é amenizado com a ação que a pessoa faz para transformar esse karma. É erradicar esse karma.
Então, no primeiro momento, ela não aceita a doença. No segundo momento, ela percebe que sim, né? Ela está doente, ela já até sabe as causas que levaram a essa doença. Então, agora ela começa a agir para transformar isso. Então, ela vai amenizar esse karma através dessa ação. Que ação? Ajudar as pessoas, né? Falar sobre o assunto, fazer um tratamento correto, procurar um médico que vai lhe dar esse tratamento correto, etc. Então é isso. A amenização do karma, em linhas gerais, seria isso. É quando eu aceito o karma que está manifestado na minha vida e transformo ele através da minha ação, né? Então é isso. A abertura dos olhos é isso. Esse é o primeiro passo para a minha revolução humana. Agora vamos lá. Essa revolução humana nada mais é do que uma batalha feroz que eu travo contra a minha pessoa mesmo, né? Contra a minha escuridão fundamental, contra a minha ilusão, né? Então, o que é a escuridão fundamental para o budismo? É essa ignorância que existe dentro de mim. Eu não consigo ver quem eu sou de verdade. Até então eu sou influenciado por esse externo, pelo meio ambiente em que eu estou inserido. Eu não consigo perceber que eu sou um Buda, eu sou uma pessoa iluminada. Por quê? Porque eu estou escuro, estou envolto nessa escuridão. Eu estou preso nessa ilusão desse mundo que está aí. Esse mundo de sofrimento, de comparações, de querer, né, saciar todos os desejos, de viver nesse, abre aspas, inferno que é a minha vida, inferno que é viver dessa forma, né? Então isso é uma ilusão. E através da prática eu consigo transformar isso. E ao transformar isso, eu faço a minha revolução humana. Ao contrário das outras revoluções que nós tivemos na história, né, que para ser vitoriosa, para ser consolidada, teve que matar milhões e milhões de pessoas. Nessa revolução humana do budismo, é uma única pessoa que morre, o eu menor, para revelar o eu maior, ou o verdadeiro eu, a felicidade absoluta. É quando eu consigo encontrar o meu verdadeiro eu, o Buda, né? A iluminação. E quando que eu sei que eu transformei? Quando eu transformo a minha pessoa e o ambiente em que eu estou inserido. Essa é a prova real de que eu atingi a iluminação. De que eu revelei o Buda que existe dentro de mim. Bom, mas seguindo. Então quer dizer que eu faço a minha revolução, transformo tudo no meu interior e aí, pronto, eu sou um Buda, não preciso mais. Não, agora eu vou fazer a prática do Bodhisattva, ensinar isso para as outras pessoas, levar essa boa nova para as outras pessoas. Por isso que um dos nomes do Buda também é aquele que assim chega. Chega com o quê? Com essa novidade. O Nam-myoho Renge Kyo transforma a vida de qualquer pessoa. Era isso, pessoal. Valeu, um abraço.